Olá, povo de Deus, antes santificar Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Me chamo pastor Emerson Adriano, membro da Igreja Batista Jardim Nazaré, que tem como pastor presidente o nosso amado irmão, pastor Roberto Ricardo. Hoje o resumo da lição 3 da EBD do segundo trimestre será comigo, que tem como título O Justo Viverá pela Fé, que esse é o texto base para toda a lição, é Gálatas capítulo 3. Esse é o texto áureo, está em Gálatas capítulo 3, versículo 11, que está assim escrito: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, o que seria fé? Existem diversos tipos de fé, diferentes tipos de fé. A fé natural, que é aquilo que faz acreditar e entender ser uma verdade. Assentimento intelectual, como diz na revista. E o que seria esse assentimento? Seria uma espécie de convicção positiva. E aquilo que de vez em quando eu falo, que depois que eu escutei alguém falar, que seria a fé comum. E a fé comum seria mais ou menos assim: se eu estando no centro da cidade, na Conde Boa Vista, na Avenida Conde da Boa Vista, e alguém ligar para mim dizendo: Emerson, volta para Camaragibe, e eu respondo: já estou chegando aí. Como assim? Eu tenho certeza que vou chegar lá. Mas dentro de nós há aquela convicção que nem percebemos essa certeza, mas temos, porque tomamos como verdade. Sendo assim, fé comum, que aqui dizendo fé natural. E tem a fé temporal, é quando eu coloco minha confiança em Deus para as coisas deste mundo, feita a saúde, emprego, minha família, entre outros tipos, né? E tem a principal, que é a fé salvadora, onde transfiro para Jesus a confiança de vida eterna. E assim chegamos a viver da fé, é também compreender a presença e a ação do Espírito Santo. Aquele, pois, que nos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta que é feita aos Gálatas, capítulo 3, versículo 5, Paulo fazendo aos Gálatas. Retornar ao legalismo seria como negar toda a ação do Espírito Santo na vida daqueles crentes, diz o comentarista da revista. O fato de terem ouvido a pregação com fé foi que fez que eles tivessem recebido o Espírito, ou seja, é pela fé que o Espírito de Deus vem, é pela fé em Jesus que as coisas acontecem na nossa vida espiritual que agrada a Deus. Além de ser o selo, o Espírito Santo, tem lá em Efésios, a garantia é o Espírito que faz esta vida na fé seja vitoriosa e nos conduz à semelhança de Cristo. É assim que é compreender a fé. Continuando, gente, povo de Deus, antes vimos viver da fé é também compreender a presença e a ação do Espírito Santo, e agora veremos viver da fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Gálatas capítulo 3, versículo 1. E é uma pergunta que Paulo fez aos Gálatas e que também faz a nós. Que tipo de pessoa você tem sido diante dos ensinos da palavra de Deus? Que tipo de crente somos? Dependendo do preço, da vantagem, das conveniências e das circunstâncias, trocamos a verdade pela mentira? O comentarista faz esse questionamento para a gente.
Nós já ouvimos falar naquela conversa de mentira boa, mentira do bem. Isso agrada a Deus, né? Não tem pra onde correr, é filho do diabo do mesmo jeito. Não tem isso. Nessa hora, usou mentira, Deus não está na história. Se eu contar a verdade, fulano ia se estressar, fulano poderia ficar um pouco mais doente. E quem disse que Deus estaria agindo dentro de uma mentira? Quem disse? Você está dizendo, escutar alguém falar, leu isso na Bíblia? Que a mentira, algumas mentiras ajudam, dão um empurrãozinho na obra de Deus? É isso que você tem visto? A fé está ligada à obediência, à verdade, ao ensino de Deus. Vivemos tempos trabalhosos quanto à fé. A fé também passa por fidelidade. É uma situação dessa que apresentamos para o mundo, para as pessoas que temos fé. Porque fé também é fidelidade. Inclusive, tem a mesma raiz de palavras, as palavras têm o mesmo, então vamos dizer, tem uma mesma raiz. Fé, fiel, no texto grego é só fiel, fidelidade já seria um derivado do latim, mas a hora de mostrar a fidelidade é essa. Nada de mentira do bem, não tem essa conversa não tem mesmo, é melhor não dizer, não falar nada. Então, a fé está ligada à obediência. No que obedece, você está sendo fiel à verdade, o ensino de Deus. Vivemos tempos trabalhosos, é difícil mesmo, é complicado quanto à fé. No entanto, a verdade deve prevalecer. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Veremos agora, viver da fé traz entendimento da importância do resgate e da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Isso é Paulo aos Romanos. Na verdade, somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é Paulo aos Coríntios. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo de toda a maldição da lei. A vida em Cristo Jesus é de livramento, porque encontramos nele, Cristo, a verdade, porque Ele é a verdade. Cristo, apenas Ele. Então, quando andamos na verdade, quando não mentimos, ainda que seja aquela conversa do mundo, que às vezes até chega em nós, a mentira do bem, não existe mentira do bem. Mentiu, se aliou, está com conversa com o cachorro da doença. Perdoa a expressão, mas não está aliado com Deus, está aliado com Satanás. Porque segundo o próprio Jesus, a mentira é filha do diabo. Então, se falamos a verdade, filho de Deus. Se falamos a mentira, filho do diabo. Simplesmente. Viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Não estamos mais sob a lei. Não estamos mais sob a lei. Porque agora o nome de Jesus supera tudo isso. Isso não quer dizer que iremos fazer atrocidade por aí. Não, vamos seguir a palavra de Jesus. Porque disse Jesus que se a gente consegue amar o próximo como a nós mesmos, conseguiremos também ter o Pai acima de todas as coisas. Na realidade, o Pai sobre todas as coisas, Deus acima de tudo, e ao próximo amar como a nós mesmos.
Amém? Neste penúltimo ponto, estaremos vendo viver da fé faz entender que a lei é boa quando é entendida como aio. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Aio foi a palavra utilizada por Paulo para entender sobre aquele que ensina. Aio era aquele que guiava, dirigia, conduzia. Então aio já sabemos o que é. É aquele que orienta, é aquele que conduz, é aquele que ensina. E sofre essa aflição do ensino, porque não é fácil ensinar não. Há muito desinteresse. Deus como professor vê a gente como aluno com muito pouco interesse. E nós, quando estamos ensinando, também é assim. Paulo diz que a lei precisa ser vista e entendida desta forma. Aquele que conduz, que ensina algo. A maturidade havia chegado. Quando obedecemos a Deus, damos atenção, a maturidade vai chegando. Aí quando ela chega, a lei teve seu propósito de conduzir, de mostrar a revelação plena que é Jesus Cristo. Por isso, nós sempre orientamos a lermos a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, o mundo precisa ler a Bíblia. Porque em algum momento eles vão perceber Deus, vão perceber o poder de Deus. Em algum momento eles vão se entregar para Jesus, pelo menos muitos irão fazer isso. Certamente. Eu duvido 1000 lerem a Bíblia e nenhum se voltar para o Senhor. Eu duvido. É claro que com a misericórdia do Espírito Santo. A lei existe para apontar, para conduzir a Cristo, jamais igualar ou substituir Jesus. É por isso que Paulo diz que quando, aqui o comentarista da revista, quando chegamos à maturidade, às vezes chegamos em Cristo, mas o escritor aos Hebreus diz que porque a gente ainda não conseguiu se solidificar, criar raiz, saber o que a palavra fala, ele diz que por sermos crianças ainda ele irá nos passar a nos dar, voltar a dar leite. Mas ele questiona, mas o devido o vosso tempo, devido ao vosso tempo, já deveria ter alguma noção. Como está escrito, já deveria ser mestre, já deveria estar ensinando por aí a palavra de Deus. Mas porque a gente não deu tanta atenção, somos péssimos alunos nesse ponto para com Deus, aí tem que ficar o tempo todinho como criança nas mãos de Deus. Mas Deus é misericordioso, mas nos orienta. Mas como está aqui escrito, a lei existe para apontar. Então a leitura da Bíblia aponta para Jesus, para conduzir a Cristo. A lei serviu para isso, mas jamais para igualar ou substituir Jesus, de modo algum. Não tem como. O nome sobre todos os nomes, todo o poder foi dado apenas a Ele. E não tem outro meio. Nada sobrepõe Jesus. Nada. Tá bom, amados? Vamos para o último ponto. Agora, viver da fé faz entender nossa condição de iguais no reino. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A cruz de Cristo desfez toda inimizade e separação entre o homem para com Deus e o homem para com o ser humano. A fé nos faz convergir para a igualdade, seja social ou espiritual. Convergir, juntar, divergir, separar, então, faz
A fé faz convergir para a igualdade, para a união, seja social, seja espiritual. Jesus quebrou a barreira cruel de povos para sermos um só povo, uma só família, vendo na mente uma só fé, a mesma comunhão em Cristo, e o desfrutar da promessa é para todos igualmente, sem diferença. Aí aqui chegamos à conclusão do nosso resumo de hoje, a conclusão da revista. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Agradar a Deus é viver na fé, pela fé e com fé. Fé que nos conduz, fé que nos dá conhecimento da verdade e que fortalece nossa confiança na providência do Senhor. Como viver pela fé? Primeiro, nunca deixar que a racionalidade suplante a fé, que a sua razão venha sobrepor o Evangelho. Razão no sentido aí do seu entender. Tem que ser conforme o Evangelho expressa. Segundo, desenvolver constantemente dependência de Deus. Isso devemos fazer, todos. E nós que já somos de Cristo, mais ainda, que é para ensinar muitos. Terceiro, realizar e promover boas novas de salvação, jamais para a salvação. Ou seja, não é pelas obras que somos salvos, conforme Efésios, né? Que Efésios diz lá. E não é pelas obras que somos salvos. Então, promover as boas novas da salvação, jamais para a salvação. Você não faz isso para ser salvo. Você foi salvo e por isso anuncia as boas novas. E quarto, por último, promover como compromisso inegociável de obediência à verdade do Evangelho. O Evangelho vai ter que estar sempre com a razão. Na realidade, ele está com razão, é a verdade de Deus. Então, meus amados, tenha um belíssimo dia 19, um belíssimo domingo na presença do Senhor. Lembrando que logo mais às 18 horas estará tendo o culto transmitido pelas redes sociais, através de toda o Ministério de Louvor dos Jovens e o pastor Roberto Ricardo, nosso amado irmão. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém?